Meus pais me expulsaram e roubaram meu fundo da faculdade quando meu irmão engravidou a namorada, me dizendo que era o plano de Deus. Agora eles ligaram implorando por ajuda quando estavam prestes a ficar sem teto. Sou Elise e cresci em uma casa que parecia normal o suficiente por fora. Meus pais eram muito religiosos e tudo estava ligado à vontade de Deus ou ao plano de Deus. Eu tinha um irmão mais novo, Jean. Sempre houve algo estranho com Jean, mesmo quando éramos crianças. Ele simplesmente pegava as coisas, não apenas objetos, mas atenção, espaço, oportunidades. Meus pais sempre inventavam desculpas para ele. Diziam que ele era sensível ou incompreendido. Meu foco enquanto crescia era sair, conseguir uma educação, fazer algo de mim mesmo independentemente. Meus pais tinham um fundo universitário reservado, supostamente para nós dois, embora Jean nunca tenha demonstrado muito interesse em nada além do que fosse fácil. Aquele fundo parecia meu bilhete de saída, meu futuro garantido. Estava em uma conta em nome deles, mas eles sempre apontavam para ele como para sua educação. As coisas começaram a ficar muito tensas quando Jean tinha uns 17 anos, ainda morando em casa, pulando entre empregos de meio período sem futuro que ele não conseguia manter. Ele começou a sair com essa garota, Flora. Ela não era da nossa cidade, não tinha família por perto e se agarrou a Jean e, por extensão, a nossa casa bem rápido. Ela era quieta no começo, mas dava para perceber que ela estava apenas esperando uma oportunidade. Meus pais achavam que ela era doce, uma boa influência para Jean. Eu vi alguém procurando um lugar macio para pousar, e nossa casa era um hotel com refeições e lavanderia grátis. Flora basicamente se mudou sem que ninguém dissesse explicitamente. As coisas dela simplesmente apareceram e ela estava sempre lá, comendo nossa comida, usando nosso chuveiro, ocupando espaço no sofá. Meu quarto era o único lugar onde eu tinha alguma privacidade. As discussões começaram porque eu era quem tinha que dividir mais meu espaço, circular em volta dela estando em todos os lugares. Eu reclamava com meus pais e eles me diziam que eu precisava ser mais acolhedor, que família ajuda a família, embora ela não fosse da família. Jean, quando confrontado, apenas dava de ombros ou ficava na defensiva, agindo como se eu fosse o problema por não querer a namorada dele morando conosco sem pagar aluguel. Meus pais sempre o apoiavam, dizendo que eu estava sendo egoísta. A tensão aumentou quando eu estava me candidatando para faculdades. Eu estava focado, trabalhando duro, tirando boas notas. Jean não estava fazendo nada. Meus pais continuavam mencionando o fundo da faculdade, falando sobre o quão orgulhosos estavam da minha determinação, como aquele dinheiro estava esperando por mim. Enquanto isso, Flora estava ficando mais barulhenta, mais exigente. Ela e Jean tinham discussões altas tarde da noite, acordavam as pessoas. Meus pais apenas suspiravam e me mandavam voltar a dormir. Parecia que a casa estava encolhendo, sendo tomada pelo caos de Jean e Flora, e meus pais estavam permitindo isso, me empurrando para um canto. Então Flora engravidou. Entrei na sala de estar uma noite e Flora estava chorando. Jean parecia perplexo e meus pais estavam estranhamente calmos, serenos, quase. Eles me disseram que Flora estava grávida. Jean confirmou que era o pai, parecendo que tinham acabado de lhe dizer que o céu estava caindo. Meus pais imediatamente entraram no modo de controle de danos, mas não da maneira que você esperaria. Não era sobre o erro de Jean ou como eles iriam apoiá-lo, era sobre este novo bebê, este milagre. De repente, Flora era família, imediatamente integrada, mais importante do que era antes. O foco mudou para as necessidades dela, as necessidades deles. Meu estômago revirou quando minha mãe começou a falar sobre como eles precisavam de espaço e como meu quarto era o maior quarto, como seria um berçário perfeito. Assim, meu quarto, o único lugar naquela casa que parecia meu, se foi. Eu reagi com força e disse a eles que não podiam simplesmente decidir isso, que eu precisava daquele quarto. Eu estava me candidatando para faculdades, eu tinha minha vida ali. Meu pai me interrompeu, falando sobre como isso era mais importante, uma nova vida. Foi quando olhei para Jean, para Flora e para meus pais e disse que não ia fingir que isso estava certo, que não ia dar as boas-vindas a Jean, que tinha acabado de provar que não conseguia nem cuidar de si mesmo. No meu espaço com seu filho não planejado e namorada que ele basicamente tinha colocado sorrateiramente dentro de casa. Eu disse que não faria parte da facilitação dessa bagunça. Isso os provocou e minha mãe começou a chorar, me chamando de insensível. Meu pai ficou com aquele olhar frio que ele tem antes de impor a lei. Ele disse que eu tinha duas escolhas: aceitar Flora e o bebê como parte da família e ajudá-los, ou sair agora mesmo. Fiquei ali por um segundo. Olhei para Jean, que não encontrava meus olhos, e para Flora, que me observava com lágrimas falsas. Olhei para meus pais, seus rostos sérios, sem calor, apenas a expectativa de que eu cederia, como sempre fiz, mas algo estalou. Todos os anos sendo o segundo melhor, sendo dito para acomodar Jean, meu espaço sendo invadido, tudo simplesmente transbordou. Eu disse a eles que não aceitaria e não fingiria que este era um evento feliz ou que Jean era subitamente responsável. Eu disse que eles estavam escolhendo essa bagunça em vez de mim. Meu pai se levantou, o rosto vermelho. Ele apontou para a porta. Então sai agora. Eu não me movi rápido o suficiente para ele. Ele veio em minha direção, agarrou meu braço com força, começou a me puxar em direção à porta da frente. Eu puxei meu braço e foi quando as coisas ficaram físicas. Ele me empurrou em direção ao corredor. Eu tropecei, bati na parede e ele agarrou meu braço novamente, mais apertado desta vez. Eu me contorci. Levantei as mãos para mantê-lo longe de mim. Ele estava gritando, me chamando de ingrato e desrespeitoso. Minha mãe estava gritando. Jean e Flora estavam apenas observando da sala de estar. Meu pai continuou tentando
tentando me forçar fisicamente em direção à porta. Eu o empurrei de volta, apenas tentando criar espaço para tirá-lo de cima de mim, mas ele me deu um soco. Eu bloqueei e ele avançou novamente. Eu me esquivei e fui para a porta sozinho. Quando alcancei a maçaneta, minha mãe gritou atrás de mim: "Tudo bem, vá, e não espere um centavo. Aquele fundo da faculdade acabou. Precisávamos dele para o berçário e para o bebê. É o plano de Deus, Elis. Este é o plano de Deus para você." Minha mão congelou na porta. Acabou o fundo da faculdade. Meu futuro, usado para isso, para um quarto para o bebê não planejado de Jean e Flora, para uma situação que eles criaram e meus pais permitiram. Plano de Deus. Essa era a justificativa deles para me expulsar, para roubar meu futuro. Virei-me, olhando para eles, meus pais, meu irmão, Flora. Seus rostos eram uma mistura de raiva, acusação e nos olhos dos meus pais, aquela terrível convicção de justiça própria. Eles realmente acreditavam que o que estavam fazendo era certo, sancionado por sua fé. Eu não disse mais uma palavra. Abri a porta, saí, e eles abateram atrás de mim. Eu estava do lado de fora, a porta trancada. Estava escurecendo e eu não tinha nada além das roupas que estava vestindo e meu telefone. Nenhuma carteira, nada. Apenas do lado de fora, expulso, fundo da faculdade perdido. Minha família tinha acabado de me jogar fora e tomado o único recurso que eu tinha para o meu futuro. A primeira noite foi um inferno. Eu apenas andei e não sabia para onde ir. Acabei dormindo atrás de uma lixeira no estacionamento de um pequeno centro comercial. Acordei congelando, duro e entorpecido. A fome apareceu rápido e eu não conhecia ninguém a quem pudesse pedir ajuda. Nenhum amigo próximo cujos pais acolheriam um garoto aleatório expulso por sua família. O modo de sobrevivência entrou em ação e encontrei uma biblioteca pública. Usei um computador para procurar recursos, abrigos, bancos de alimentos, qualquer coisa. Era avassalador, mas encontrei uma cozinha comunitária e consegui uma refeição. A primeira coisa que comi em mais de 24 horas e tinha gosto de cinzas. Passei os dias seguintes pulando entre a biblioteca, a cozinha comunitária e tentando encontrar um lugar seguro para dormir à noite. Eu estava imundo, exausto e apavorado. Eu sabia que não podia continuar assim e tinha que encontrar trabalho, qualquer trabalho. Comecei a entrar em todas as empresas que encontrava que parecessem que poderiam contratar alguém sem experiência, sem referências, sem endereço. Recebi muitas rejeições, andei quilômetros todos os dias, mas finalmente, uma lanchonete engordurada teve pena de mim. Precisava de um lavador de pratos, pagamento em dinheiro por baixo do pano por alguns turnos para começar. Era um trabalho exaustivo, quente, sem parar, mas era dinheiro. O suficiente para comida barata e horrível e eventualmente, algumas noites em um quarto de motel nojento pago por semana que cheirava a fumaça velha e desespero. Trabalhei como uma máquina. Peguei todos os turnos que ofereceram. Economizei cada dólar que pude e não comprei nada que não precisasse absolutamente. Encontrei uma pensão um pouco menos terrível, banheiro compartilhado, paredes finas, mas era estável e marginalmente mais limpo. Comecei a procurar empregos melhores, empilhando currículos em todos os lugares. Menti sobre meu endereço. Usei a lanchonete como referência inicialmente. Então, o proprietário da pensão me recomendou vagamente. Levou meses, meses exaustivos e desgastantes, trabalhando em empregos de salário mínimo, às vezes 2 ao mesmo tempo, apenas para sobreviver e economizar, comendo macarrão instantâneo, qualquer coisa que fosse mais barata. Não entrei em contato com meus pais e eles não entraram em contato comigo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Estava claro que eles falavam sério. Eu estava fora, apagado. O plano de Deus deles me envolvia sendo sem teto e lutando enquanto eles construíam um berçário com meu dinheiro. Essa compreensão solidificou algo frio e duro dentro de mim. Nos anos seguintes, lentamente construí algo. Consegui um emprego um pouco melhor em um armazém. Economizei o suficiente para um carro velho. Mudei-me para meu próprio apartamento minúsculo e degradado. Nenhuma faculdade, obviamente. Essa porta estava bem fechada, mas aprendi habilidades no trabalho. Subi na carreira e fiz aulas em faculdade comunitária em tempo parcial, pagando por elas eu mesmo, dólar por dólar. Não para um diploma, apenas habilidades práticas. Soldagem, mecânica básica, coisas que pagavam melhor. Eu não apenas sobrevivi, eu construí uma nova vida, baseado em nada que eles me deram, apenas no que eles tiraram. Eles eram apenas uma vida passada, uma memória ruim que enterrei profundamente. Tive zero contato, mudei meu número, deletei as redes sociais que eles conheciam, desapareci. No que me dizia a respeito, eles não existiam mais. Já se passaram 8 anos desde que saí daquela porta. 8 anos de silêncio. 8 anos construindo minha própria vida do zero. Não sou rico, mas sou estável. Tenho um bom emprego como supervisor de manutenção e sou dono de uma pequena casa que comprei com dinheiro que economizei. Sem dívidas. Levo uma vida tranquila. Trabalho. Projetos em casa. É isso. O passado parecia uma vida diferente, até ontem. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente deixo ir para o correio de voz, mas estava esperando uma ligação do trabalho e atendi. Era minha mãe. A voz dela estava trêmula, cheia de lágrimas. Não disse nada no começo, apenas ouvi. Ela estava divagando, incoerente às vezes. Algo sobre a casa, perdê-la, precisar de ajuda. Meu pai aparentemente estava doente. Jean e Flora? Bem, ela não disse muito sobre eles, mas parecia que não estavam em posição de ajudar. Talvez parte do problema. A casa da qual me expulsaram, a casa onde construíram um berçário com meu fundo da faculdade, a casa que chamavam de sagrada e abençoada. Eles a perderam,
algo sobre execução hipotecária, maus investimentos, não sei os detalhes. Ela estava muito confusa. Ela estava chorando, falando sobre como não tinham para onde ir, como não sabiam o que fazer, como estavam enfrentando a falta de moradia. Depois de 8 anos de silêncio, sem saber se eu estava vivo ou morto, eles estavam ligando porque precisavam de algo, porque o plano deles desmoronou. Ela finalmente engasgou meu nome, perguntando se eu poderia ajudá-los, se eu tinha algum dinheiro, se eles poderiam ficar comigo. Não senti pena, mas também não senti raiva. Não realmente, apenas uma clareza fria. Pensei naquela noite, parado do lado de fora sem nada e dormindo atrás da lixeira. Pensei nas palavras dela. É o plano de Deus. Elis, este é o plano de Deus para você. Ela estava esperando que eu dissesse algo, ainda chorando ao telefone. Respirei fundo e usei as palavras exatas dela, calmamente. Mãe, eu disse. Minha voz estava firme. Lembra do que você me disse quando me expulsou e pegou meu dinheiro da faculdade? Silêncio do outro lado, exceto pela respiração ofegante dela. Você disse que era o plano de Deus para mim. Continuei. Para eu estar fora, para me virar sozinho. E bem, eu disse, talvez este seja o plano de Deus para vocês. Perder a casa, enfrentar isso. Não esperei que ela respondesse. Apenas desliguei o telefone. Eles não ligaram de volta ainda e não sei o que estão fazendo. Não sei onde estão. Eu estava errado em fazer isso? Usar as próprias palavras deles contra eles e me recusar a ajudar? Eles me jogaram fora e roubaram meu futuro. Justificaram isso com fé e voltaram rastejando apenas quando a própria situação deles se tornou desesperadora. Depois de 8 anos de silêncio, eles querem que eu resolva o problema deles. Depois que eles criaram o meu e me deixaram para morrer. O que você sequer faz numa situação como essa? Atualização, ok. Não esperava o enorme volume de respostas à postagem original. Li muitas delas e a maioria das pessoas parece entender. Algumas não, tentando trazer à tona a família ou perdoar e esquecer. Mas essas pessoas claramente perderam o ponto sobre ser expulso e ter meu futuro roubado. Isso não foi uma simples briga. Foi abandono e destruição financeira justificados por uma fé distorcida. Muitas pessoas pediram mais detalhes sobre a situação do irmão e da namorada que levou à gravidez e à minha expulsão. Sim, os sinais de alerta com Jean e Flora estavam por toda parte. Meus pais simplesmente os ignoraram ou esperavam que eu o fizesse. Flora não estava trabalhando. Jean não conseguia manter empregos. Eles estavam drenando o dinheiro dos meus pais mesmo antes do bebê. Eles pediam dinheiro emprestado aos meus pais constantemente, o que gerava atrito porque meus pais então cortavam despesas domésticas ou me pediam para contribuir mais, mesmo eu sendo ainda um estudante focado nos estudos. Lembro-me de discutir com meu pai sobre por que eu deveria pagar pelas compras enquanto Jean e Flora gastavam dinheiro com coisas estúpidas. Ele apenas dizia que eles estavam lutando e eu tinha potencial. A cronologia da gravidez parecia que foi logo depois que Flora se mudou completamente, talvez alguns meses. Não era um relacionamento sério de longo prazo que resultou em um bebê surpresa. Parecia mais com duas pessoas sem nenhum plano que de repente tiveram uma grande consequência e imediatamente recorreram a depender completamente dos meus pais. E meus pais imediatamente decidiram que essa consequência, essa gravidez não planejada nascida da irresponsabilidade, era um sinal divino de que eles precisavam sacrificar tudo, incluindo meu futuro, para acomodá-la. A justificativa do plano de Deus não foi algo de improviso. Em relação a economias, eu não tinha economias significativas minhas. Quaisquer pequenas quantias que eu ganhava com empregos de meio período iam para despesas típicas de adolescente ou ocasionalmente, para contribuir com a casa quando meus pais pediam. Meu foco, e para o que meus pais sempre me direcionaram, era o estudo e a preparação para as inscrições na faculdade. Eles constantemente me garantiam que o fundo da faculdade era meu dinheiro para educação, administrado por eles para facilitar. Eles deixaram claro que esse era o plano e eles cobririam a grande despesa com o fundo, eu só precisava me concentrar em entrar. Nunca houve qualquer pressão para que eu acumulasse economias pessoais substanciais para mensalidades ou despesas de subsistência, porque a promessa explícita era que o fundo cobriria isso. É por isso que perdê-lo foi uma devastação total. Eu não estava preparado com um backup porque o suposto recurso principal era garantido por eles. E sim, zero contato por 8 anos significou zero contato. Nenhum cartão de aniversário, nenhuma tentativa de me contatar através de velhos amigos. Eu não tinha muitos amigos próximos naquela cidade de qualquer maneira e perdi contato com os poucos que conhecia. Nenhum aparecimento em lugares antigos, nada. Era como se eles ativamente quisessem que eu sumisse e fosse esquecido. Depois que desliguei o telefone ontem, fiquei sentado lá por um tempo. A ligação deles trouxe toda aquela história enterrada de volta à superfície. O medo de ficar sem teto, a exaustão física daqueles primeiros meses, o constante esforço para sobreviver, o sentimento de traição absoluta em relação ao fundo da faculdade. Não era apenas dinheiro, era o símbolo do suposto apoio deles ao meu futuro, algo que eles prometeram e depois cruelmente arrancaram e usaram para a própria situação que os levou a me descartar. A ideia de ajudá-los, de deixá-los entrar na vida estável que construí inteiramente por conta própria, parecia uma violação. Parecia deixar as pessoas que incendiaram meu passado entrarem no meu presente e potencialmente incendiá-lo novamente. Eles não entraram em contato porque estavam arrependidos do que fizeram. Eles entraram em contato porque estavam com problemas e precisavam de uma solução. E eu era a única solução
ligação potencial que restava após 8 anos de silêncio. Eles não conquistaram o direito de pedir minha ajuda, eles o perderam no momento em que escolheram Jean e Flora e seu plano de Deus em detrimento do meu bem-estar básico e futuro, e então bateram a porta na minha cara. Usar a frase do plano de Deus não foi por mesquinhez, era a única linguagem que eles pareciam entender, a estrutura que usavam para justificar a crueldade. Eu estava devolvendo a lógica distorcida deles. Se a fé ditava que meu sofrimento era parte de um plano divino, talvez a fé também ditasse que a situação atual deles também era parte de um. Foi uma consequência direta de suas ações e escolhas. A decisão já havia sido tomada no momento em que optaram por me expulsar e roubar meu fundo da faculdade. A ligação de ontem apenas me deu a oportunidade de declarar explicitamente as consequências de suas ações de volta para eles. Não havia nada em que pensar. Eles ligaram de volta mais tarde naquele dia, mas o número era diferente daquele que minha mãe havia usado mais cedo. Também não era um que eu reconhecesse, mas era do mesmo código de área geral. Hesitei por um segundo, olhando para a tela. Imaginei que fossem eles e atendi. Era meu pai. Sua voz estava mais fraca do que eu me lembrava de 8 anos atrás, mas mesmo através do tremor, a expectativa subjacente, o toque sutil de direito, ainda estava lá. Ele não perdeu tempo com gentilezas, foi direto ao ponto, sua voz tensa de estresse. Ele começou a falar sobre precisar de ajuda, sobre como as coisas estavam ruins, como tudo foi inesperado. Ele recontou trechos do que minha mãe havia dito, a execução hipotecária, a casa perdida, a falta de opções deles. Ele não mencionou a ligação anterior da minha mãe para mim, não mencionou o colapso dela ou minha resposta a ela. Pareceu deliberado, como se ele estivesse tentando uma abordagem diferente, talvez esperando que eu ainda não a tivesse ouvido ou que um apelo direto dele gerasse um resultado diferente. Ele estava pintando um quadro de extrema necessidade, claramente tentando evocar simpatia, tentando fazer com que a crise atual deles fosse a única coisa que importava. Eu não o deixei ganhar impulso, não ia ouvir um apelo ensaiado. Eu o interrompi rapidamente, minha voz calma e uniforme. Falei com a mãe, eu disse. Ela me contou o que está acontecendo, sobre a casa. Ele parou no meio da frase. Provavelmente percebeu que o botão de reset não tinha funcionado, mas se recuperou rapidamente, sua voz ganhando ritmo novamente, agora focada inteiramente na logística do desastre deles. Eles queriam um lugar para morar, só por um tempinho, ele acrescentou, como se isso tornasse o pedido menos monumental. Um lugar para pousar, uma solução temporária para o problema agora crítico deles. Eu dei a ele a mesma resposta que dei a ela, usando a mesma estrutura. Não havia outra resposta da pai, eu disse. Lembra de 8 anos atrás? Quando você me expulsou de casa? Ele não respondeu imediatamente. O silêncio se estendeu por um instante. E lembro o que a mãe disse naquela noite. Continuei, rompendo o silêncio, sobre o meu fundo da faculdade, sobre eu estar por conta própria. Ela disse que era o plano de Deus. Foi então que a voz dele mudou. Elis, não faça isso. Ele começou, a voz ligeiramente embargada. Nós somos seus pais. Somos família. Eu lhe disse. Vocês deixaram de ser meus pais na noite em que escolheram Jenny e Flora e tomaram meu futuro. Vocês fizeram sua escolha. Validaram-na com sua fé. Disseram que era o plano de Deus que eu ficasse sem teto e sem nada enquanto vocês usavam meu dinheiro para construir uma vida para eles. Fiz uma pausa, deixando aquilo assentar. Talvez este seja o plano de Deus para vocês agora. Perder sua casa, enfrentar o nada, resolverem sozinhos. Foi quando ele explodiu. Os últimos vestígios de súplica desapareceram, substituídos por fúria e indignação cruas. Ele começou a gritar, a voz subindo, cuspindo acusações pelo telefone, me chamando de cruel, insensível, dizendo que eu não tinha respeito, que eu era anticristão por abandonar minha própria família em seu momento de necessidade. Ele gritou que eu lhes devia isso, que eles me criaram, me deram um teto, me alimentaram. Vocês me criaram e depois me descartaram quando foi inconveniente. Eu disse por cima dos gritos dele, sem levantar a voz, apenas mantendo-a firme. Vocês não apenas me expulsaram. Vocês roubaram o único recurso que eu tinha para construir um futuro, justificaram isso com o plano de Deus e me deixaram para afundar ou nadar. Eu nadei e agora vocês estão afundando. Vocês me devem 8 anos de luta e um futuro roubado que tive que substituir com trabalho árduo. Não estou abandonando vocês. Estou apenas retribuindo o favor, aceitando o plano de Deus, assim como vocês me disseram para fazer. Ele continuou gritando uma torrente de acusações e exigências. Ouvi por mais um segundo, o barulho irritante, mas suas palavras não tinham mais poder sobre mim. Eram apenas os ruídos desesperados de alguém enfrentando as consequências de suas próprias ações. Eu não precisava ouvir mais e apenas desliguei o telefone. Eles tentaram ligar mais algumas vezes, de vários números. Até deixaram algumas mensagens de voz curtas e chorosas da minha mãe, implorando para eu reconsiderar, falando sobre como estavam dormindo no carro. Não atendi nem ouvi além dos primeiros segundos e bloqueei os números. Nenhum contato desde então. Minha vida voltou a ser tranquila, como se uma ponta solta finalmente tivesse sido amarrada, brutalmente, mas eficazmente. Não sei o que estão fazendo ou onde estão e nem tentei descobrir. Não é mais problema meu. As escolhas deles os levaram até aqui e provavelmente é isso. A menos que algo realmente inesperado aconteça. Duvido que tenham outra jogada. Obrigado a todos que leram e responderam. Ajudou apenas colocar tudo para fora e obter essa confirmação de que eu não estava louco por me manter firme. Atualizarei se houver algo significativo, mas não espero que haja.
Atualização 2. Já se passaram cerca de 6 meses desde que postei a história original e a primeira atualização. Nada mudou em relação aos meus pais. Absolutamente zero contato desde que desliguei na cara do meu pai e bloqueei os números deles. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma tentativa de me contatar por quaisquer canais alternativos, o que teria sido difícil de qualquer maneira, dada a forma completa como cortei os laços anos atrás. É apenas silêncio novamente. Não sei onde eles foram parar, se encontraram algum lugar para ficar, se ainda estão lutando ou o que. Não busquei nenhuma informação e parece estranho dizer, mas após a breve interrupção inicial de suas ligações, a ausência deles voltou a ser o estado normal das coisas. Quanto ao meu irmão Jean e Flora, também não tenho ideia de qual é a situação deles. A breve ligação chorosa da minha mãe insinuou que eles não a estavam ajudando, nem ao meu pai, o que não foi surpreendente, dado o histórico deles de dependência e responsabilidade, mas não tenho detalhes. Eles estão tão isolados de mim quanto meus pais. Eles faziam parte do pacote naquela noite, 8 anos atrás, o motivo do caos. Os destinatários dos recursos roubados de mim e cúmplices por sua presença e silêncio quando fui expulso. Minha própria vida continuou em sua trajetória. O trabalho está estável, a casa está boa, tenho me concentrado em alguns projetos de reforma que vim adiando. A vida está tranquila, previsível. É realmente isso e esta é quase certamente a atualização final. A situação chegou à sua conclusão quando me recusei a me envolver e eles cessaram o contato. Não há mais nada a dizer. Obrigado novamente a todos que leram a história. Colocá-la para fora e obter esse feedback foi uma experiência útil, embora inesperada. Próximo relato. Eu sou a babaca por dizer à minha irmã para não anunciar a gravidez dela no meu casamento porque eu ia anunciar a minha, mas ela o fez mesmo assim? Eu me casei há 3 meses com meu marido incrível. Era para ser um dos dias mais felizes da minha vida, mas minha irmã conseguiu ofuscá-lo de uma forma que eu não consigo superar. Um breve contexto. Meu marido e eu estávamos tentando ter um bebê há algum tempo, e quando finalmente conseguimos o teste positivo, ficamos nas nuvens. Decidimos que compartilharíamos a notícia com nossa família e amigos na recepção do nosso casamento, nada demais, apenas um momento pequeno e sincero durante os discursos. Apenas meus pais e minha madrinha de honra sabiam desse plano. Algumas semanas antes do casamento, minha irmã me chamou de lado para me dizer que estava grávida. Eu fiquei genuinamente feliz por ela, e tivemos um momento doce juntas. Então ela mencionou casualmente que estava planejando anunciar no meu casamento. Eu fiquei chocada e disse a ela, o mais gentilmente que pude, que preferia que ela não fizesse. Eu até expliquei o porquê, pois eu também estava grávida e planejava compartilhar a notícia naquele dia. Pedi se ela poderia esperar um pouco mais para que o dia pudesse continuar focado no casamento. Ela pareceu um pouco irritada, mas não discutiu muito, então pensei que era o fim da história. Bem, avançando para a recepção, e adivinhem? Logo após os discursos, ela se levanta, bate no copo e anuncia sua gravidez. A sala inteira explode em aplausos e de repente, meu casamento se transforma na celebração da gravidez dela. Eu fiquei pasma e nem tive a chance de compartilhar minha própria notícia, porque pareceu que eu estaria apenas tentando superá-la. Mais tarde, quando a confrontei, ela agiu como se eu estivesse exagerando e disse que simplesmente não conseguia mais guardar para si. Quando eu disse o quão magoada eu estava, ela disse que eu era egoísta por querer controlar quando as pessoas compartilham sua felicidade. Meus pais acham que ela passou dos limites, mas estão me dizendo para deixar pra lá em prol da paz familiar, mas eu não consigo superar. Toda vez que penso no meu casamento, sinto um nó amargo no estômago porque ela tirou de mim um momento que era especial para mim. Ela, por outro lado, acha que estou sendo dramática e diz que eu deveria estar feliz por ela em vez de fazer tudo ser sobre mim. Então, eu sou babaca por não deixar isso pra lá? Comentários relevantes. Comentarista 1. Eu não superaria toda vez que ela disser que você está fazendo tudo ser sobre você. Diga a ela que já que era o seu casamento, deveria ter sido sobre você. Ela é a dramática que teve que chamar a atenção para si mesma se sua mãe te disser para deixar pra lá em prol da família. Eu diria a ela que, já que essa não foi a prioridade da sua irmã, por que deveria ser a sua? Francamente, eu simplesmente a cortaria da minha vida. Quem precisa de alguém assim? Resposta da OP. Eu quero cortá-la da minha vida, mas isso significa ter pouco contato com minha família. Atualização. Olá novamente, Reddit. Primeiramente, obrigada pelo apoio e validação esmagadores. Isso realmente me ajudou a me sentir muito menos louca. Então, algumas pessoas pediram uma atualização e bem, as coisas ficaram mesquinhas. Eu admito. Não me orgulho de tudo, mas também não me arrependo. Depois do drama do casamento, meu relacionamento com minha irmã estava, na melhor das hipóteses, gélido. Ela continuou agindo como se eu estivesse apenas sendo hormonal e egoísta, e toda vez que conversávamos, ela de alguma forma se transformava na vítima. Eu finalmente decidi que se ela achava que eu era egoísta e dramática, eu poderia muito bem abraçar um pouco isso. Um mês depois, meu marido e eu fizemos uma festa de revelação de gênero, discreta, apenas família e alguns amigos próximos. Nós não convidamos minha irmã e ela descobriu através do post do Instagram do nosso primo e me mandou uma mensagem sarcástica tipo: "Uau, acho que não sou mais da família agora?" Eu respondi: "Bem, eu não queria arriscar você anunciar algo novamente e roubar a cena." Justo, né? Mas a verdadeira vingança veio no nosso chá de bebê. Eu mandei fazer biscoitos personalizados que diziam: "Nós esperamos nossa vez." Uma das decorações era uma placa que dizia: "Um dia especial merece sua própria celebração."
Algumas pessoas riram, algumas pareceram desconfortáveis, mas eu vi minha irmã ler o biscoito e ficar muito quieta. Ela perguntou se o biscoito era sobre ela. Eu disse a ela se a carapuça serviu, e me afastei. Agora ela está dizendo para a família que eu sou a dramática e mesquinha. Irônico, não? Mas honestamente, eu não me importo. Eu não arruinei o casamento dela. Ela arruinou o meu. Ela pode conviver com isso por um tempo. Além disso, meu bebê está previsto para nascer uma semana antes do dela. Adivinha quem vai postar fotos do bebê publicamente bem quando ela estiver entrando em trabalho de parto? Não estou dizendo que vou cronometrar, mas também não estou dizendo que não vou. Obrigada novamente, Reddit. Às vezes a justiça mesquinha é a única justiça. Próximo relato. Meu parceiro pode estar desaparecido em Londres e não sei o que fazer. Meu parceiro e eu moramos no norte de Gales. Ele pegou o trem para Londres para se encontrar com o pai dele e passar o dia. Ao final do dia, meu parceiro deveria ir com o pai de volta para a casa dele em Cambridge e passar a noite antes de voltar para o norte de Gales pela manhã. Em vez disso, eles acabaram brigando e cada um seguiu seu caminho. O pai dele pegou o trem de volta para casa em Cambridge sem meu parceiro, que acabou ficando em Londres. Falei com meu parceiro pela última vez por volta das 22h40 pelo WhatsApp. Ele estava sentado em um bar perto de Street Pancras. Decidimos um hotel para ele ficar, a 5 minutos a pé de onde ele estava, e ele disse que iria para lá. Liguei e mandei mensagens para ele algumas vezes nos 30 minutos seguintes, mas ele não atendia nem respondia às mensagens. Finalmente um estranho atendeu o telefone dele. Ele disse que encontrou o celular do meu parceiro na calçada do lado de fora do bar e o levou para casa, com a intenção de entregá-lo na delegacia. Ele tentou entregar para um dos funcionários do bar, mas eles se recusaram a aceitar. Combinamos que ele nos enviaria o celular pelo correio para o norte de Gales e pegamos os dados um do outro. Estou preocupada agora porque meu parceiro está em Londres sem celular e as passagens de trem de volta para o norte de Gales eram bilhetes eletrônicos no celular dele. Ele não tem dinheiro nem cartões físicos com ele, e eu liguei para o hotel que reservamos antes de ele sair do bar, e ele não fez o check-in. Agora são 4 da manhã e o hotel prometeu que pediria para ele me ligar quando chegasse, mas não tive notícias. Quais são os melhores próximos passos? Existe alguma maneira de ele conseguir voltar para o norte de Gales? Ele não conhece ninguém em Londres e acho que não sabe nenhum número de telefone de cor. Comentários principais. Comentarista 1. Você deve estar desesperada de preocupação, eu sei que estaria. Eu realmente não sei o que aconselhar além do que outros já disseram, mas estou em Londres e se for útil ter alguém no local, ficaria feliz em ir ao hotel, delegacia, estação de trem, etc. se necessário. Comentarista 2. Concordo. Estou na área de Street Pancras hoje trabalhando e ficaria feliz em ir ao bar fazer perguntas ou ajudar no que puder. Comentarista 3. Você mandou mensagem para o pai dele? Não tenho ideia de como é o relacionamento deles, mas ainda haveria trens para Cambridge de Street Pancras naquele horário, com as catracas provavelmente liberadas. E sei que se eu perdesse meu celular, o número da casa do meu pai é um dos poucos que sei de cor e que quando as pessoas estão em apuros, muitas vezes as discussões não parecem mais tão importantes. Apenas pensando que existe a possibilidade de ele ter voltado ao plano original. Sei que você deve estar ficando louca, mas acho que as pessoas estão certas ao dizer que essas coisas geralmente se resolvem. Londres é bastante segura para a maioria das pessoas e ele estava em uma área que costuma ter gente durante a maior parte da noite. Por favor, nos avise o resultado quando souber. Estarei pensando em você. Atualização 1. Obrigada a todos pelas respostas. Não esperava receber tantas e estou muito grata. Não é atípico dele se empolgar numa noitada, então acho que vou esperar mais um pouco antes de contatar qualquer autoridade. Acabei de ligar para o hotel e ele não fez check-in ontem à noite e não recebi nenhum contato. Sabendo quão duro ele é consigo mesmo, acho que perder o celular foi a gota d'água para ele e ele decidiu ficar fora para tomar mais umas cervejas. Com o pouco dinheiro físico que tinha para se culpar um pouco e decidir o que fazer em seguida. Ele é uma pessoa muito sociável, então só espero que ele tenha encontrado alguns londrinos amigáveis que possam ajudá-lo a voltar para casa. Atualizarei novamente se algo mais acontecer, ou não acontecer, embora eu espere que não. Atualização 2. Obrigada novamente e estou completamente comovida com as palavras de apoio e conselhos. O trem em que ele deveria estar chega em cerca de 30 minutos, então estamos perto de saber se ele conseguiu de alguma forma voltar. Ele também poderia estar em um trem mais tarde. Ninguém teve notícias dele ainda, no entanto, estou estranhamente confortada com isso, pois estou encarando como um sinal de que ele não se sentiu desesperado o suficiente para encontrar qualquer maneira possível de entrar em contato. Atualização 3. Ele foi encontrado. Ele acha que foi furtado por alguém que esbarrou em seu ombro enquanto ele passava. Eles não devem ter querido nada com o celular velho e quebrado dele, então o jogaram no chão um pouco adiante de onde ele estava andando. Depois de ter um surto, ele começou a conversar com um cara legal que o levou para casa e o deixou dormir no sofá. Essa pessoa absolutamente incrível o dispensou com 30 libras para comprar um celular barato temporário e uma passagem de trem de volta para onde meus pais moram no sul. Obrigada novamente a todos. Eu amo muito esta comunidade.